gente, deixa eu mostrar pra vocês o quarto da Luna, que eu arrumei. Vou começar aqui pela banheira. A banheira tem umas roupinhas aqui que é pra dar. Uns sapatinhos também, uma almofada. E aqui ficou a roupa que eu tenho que passar. E ali é roupa nossa, minha, do Wallace, roupa de cama, guardanapo, pra passar. E aqui é roupa do Benício, limpa, que é pra passar, que eu vou colocar no quarto dele. E aqui é o cesto de roupa da Luna, que eu vou levar pra lá também, porque eu vou lavar. Porque hoje é quarta-feira. Eu vou lavar essas roupas, até sábado já secou. Eu vou passar tudo sábado. A nossa, do Benício, da Luna, de todo mundo. E aqui, ó, a gente colocou as portas no guarda-roupa. Ali eu coloquei outra parte do carrinho que a gente não usa. Ali tava cheio de fralda, né? O último vídeo, agora já não tem mais nada. Aí aqui, gente, tem aqui, ó, 4 fraldas. Ai. Ó, 4 fraldas. Aí aqui ficou manta, cobertor, lençol, fronha. Ficou as fraldinhas dela que hoje de dia, de noite. Aí aqui ficou condicionador, shampoo, sabonete líquido. Ali também é uns perfuminhos, hidratante que sobrou, né? Que tem ainda. Aí aqui é a Xuxinha que ela não usa, ela só usa mais essa, né? Que ela não tem muito cabelinho. Aí aqui é lacinho, remédio, pomada e aqui é utensílios. E tem os brinquedinhos dela que eu vou colocar aqui. Tá espalhado pela casa ainda. E é isso, gente. Aí aqui ficou o tapetinho molhou aqui, por isso que tá com essa mancha mais escura. Mas ficou assim o quartinho dela. Organizei tudo. Aí eu vou pegar uma sacola pra colocar essas roupas aqui. Pra doar. E aqui vai ficar assim mesmo. A porta vai ficar fechada, né? Então tá tudo certo. E eu vou limpar pra lá agora. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal aqui embaixo. E, claro, de me seguir nas redes sociais que vai estar passando aqui em cima, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.